palavra. Se o compromisso que esses caras aí têm com Deus deles for maior que o compromisso que eu tenho com o meu Deus, que toda essa doença ela pegue em mim agora e eu sofra e morra com isso aí. Mas se o meu Deus for maior e o meu compromisso com ele for maior do que o Deus deles, você vai voltar pra sua casa e sua filha vai estar curada. Missão, não sei se tem tempo ainda, pessoal. Bom, o Jefferson colocou até 1 hora. Por mim, a gente pode ir aí. Então, vamos Bolsonaro não ficou lá, o quê? 6 horas lá no Flow? Então, vamos falar um pouquinho aqui de onde você foi. Eu nunca fui, nem nenhum de nós nunca fomos para lá, mas a gente ouve bastante que lá tem bastante pessoas que envolvido com magias negras, né, com o ocultismo. Uhum. Como que você vivenciou isso lá, a fé dos nossos irmãos de lá? Aham. Entendeu? Porque lá tem essa gama de pessoas que é envolvida com o ocultismo. Uhum. E também tem lá os nossos irmãos lá. Como eles vivem essa fé que nós professamos aqui? Sim. Porque lá o negócio é punk. É forte. Veio lá, tudo de lá, né, na verdade. De lá. Então, quando eu fui pra lá a primeira vez, eu ouvi muitas histórias, assim, tipo, lá, literalmente, tem bruxos que voam nas vassouras. É aquela coisa que a gente vê do filme do Harry Potter, saiu de lá, de coisa que realmente acontece. Às vezes, tipo assim, o pessoal das vilas, né, acorda e vê um cara, tipo assim, caído no chão, como se ele tivesse caído de um prédio, mas não tem nada alto lá. E eles falam, isso aqui tava voando, alguém fez alguma coisa pra ele e caiu. Alguma oração, alguma coisa, ele caiu de lá. Lá o mundo espiritual é muito forte. E tudo que é plantado lá é muito forte também pro nosso lado. Então, tipo assim, você lança uma palavra lá, parece que a galera tem muita sede e vai. Lá o lado espiritual é muito forte. E dessa última vez que eu fui lá, a gente teve até algumas experiências com isso. Porque a gente já foi com um foco mais missional, né? Mas a intenção de ali levar uma mensagem, liberar algo ali no mundo espiritual e, novo tempo, sabe? A gente foi bem nessa intenção. A gente vê que quem quer servir a Deus lá precisa ser fervoroso, precisa ser forte. Meu primo, ele pastoreia uma igreja na vila, que é aquela que eu falei que eu tive a oportunidade de batizar, e a gente é bem envolvido. Inclusive, se a galera quiser conhecer mais, pode entrar lá no meu Instagram. Mas é um pouco difícil, mas tá escrito aí embaixo, é Harrison Xisto. E aí tem lá os vídeos da gente visitando a vila, e tem lá no meu YouTube, tem vlog de eu visitando a vila, demonstrando como é que são as coisas lá. E eles têm os curandeiros lá, né? O médico tradicional deles é o médico curandeiro, que faz as poção doida lá, sacrifício, e a pessoa fica boa. Ou pra jogar praga em alguém, né? Então tem essas coisas. E lá, ele já teve muitas experiências de quando a igreja chega nesse lugar, o curandeiro, ele para de frequentar esse lugar e ele começa a querer que as pessoas, elas parem de ir pra igreja, porque é uma coisa que bate com os espíritos dele. Porque onde Deus tá, os bichos não conseguem agir ali. E aí tem um testemunho muito bom que ele conta, que uma vez um feiticeiro, ele começa a ameaçar o povo, que se eles fossem pra lá, ele ia fazer um trabalho pra aquele pessoal, se eles continuassem reunindo nos domingos, ele ia fazer um trabalho, e aí num dia D, que ele falou, esse vai ser o último dia, senão eu vou fazer um trabalho, toda a igreja comparece ao culto, e permanece em Deus, tem uma palavra forte dele, e no outro dia, na segunda-feira, o curandeiro pega a moto dele pra ir lá fazer o trabalho, só que ele não chega lá. No meio do caminho ele sofre um acidente, ele fica de cama, ele não consegue mais ir, e ele fala, eu não vou mais naquela vida, porque o Deus deles é muito mais forte que o nosso, e a gente não consegue. Então a gente teve umas experiências bem, bem doidas assim, também no sentido de libertação. Na última mesa tinha muita gente lá. Eu lembro que eu levei uma ministração, né, sobre João Batista lá e falei, você pode vir aqui à frente. E aí a pessoa começa a vir, você vai colocar na mão na cabeça das pessoas e um manifesta, o outro é cheio do Espírito Santo, é um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo. E no dia seguinte dessa mesa foi um marco muito grande, a gente teve ali momentos de libertação, teve momentos de enchimento do Espírito, teve muita coisa. Mas a gente chegou na nossa casa, na casa da minha irmã, que eu tava hospedado, e de manhã ela me chamou, e a gente encontrou lá no portão dela um presentinho que deixaram. Um negócio que eles chamam de droga. É embaladinho assim, é um feitiço que eles fazem. Pra pessoa que mora ali naquela casa, para pessoas que estão ali naquela casa, né? E lá na África, quando você passa na rua, você vê muitas pessoas que andam se arrastando assim no chão, assim, com deformidade no corpo, nas pernas, com dificuldade. E os locais de lá, os moradores dizem que quem toca naquela droga, naquele feitiço que eles chamam de droga, né?
fica com a doença. E eles não conseguem Curar. não conseguem curar. Só um curandeiro, só sabe que a pessoa retirar o feitiço e tal. Só que eles colocaram na nossa casa. Na casa errada. Na casa errada. E aí os trabalhadores lá estavam lá no dia. E a minha irmã, uma mulher de Deus, minha irmã Vanissa, tava lá. Ela me chamou. O meu cunhado tava trabalhando na hora, né? E aí ela me chamou, a gente foi lá e mostrou pra eles que aquilo ali não tem poder nenhum feitiço, nada tem poder sobre aqueles que estão com Deus de Israel, que é o mais forte de todos, e não tem conversa. A gente pegou aquilo lá na mão, abriu, tirou os voodoo, tirou tudo e falou, ó, isso aqui não tem poder sobre nós. E eu me lembro que o pessoal, os trabalhadores ficaram meio assustados, né? Tipo, eles estão mexendo no negócio. E eu lembro que eu voltei pra dentro de casa e isso foi no dia seguinte, né? A trabalhadora da minha irmã, da casa dela lá, ela tava com a filha muito doente, ficou doente, assim, malária muito forte, tava muito ruim. E eu tive um discernimento de orar pela vida dela ali. Eu falei, eu posso orar pela vida da sua filha e tal. E ela tava ainda meio baqueada com aquele negócio, porque, tipo assim, não atingiu vocês, mas pode ter atingido a minha casa. E eu lembro que eu falei pra ela o seguinte, eu falei, olha, eu acredito que nenhuma arma preparada contra nós vai prosperar, não vai dar certo. E faz o seguinte, volta pra sua casa hoje, debaixo dessa palavra. Se o compromisso que esses caras aí têm com Deus deles for maior que o compromisso que eu tenho com meu Deus, que toda essa doença ela pegue em mim agora e eu sofra e morra com isso aí. Mas se o meu Deus for maior e o meu compromisso com ele for maior do que o Deus deles, você vai voltar pra sua casa e a sua filha vai estar curada. Resumo, 2 dias depois eu vi ela falou pra mim que a filha dela tava boa, já tava correndo. E aí, eu tô dizendo isso que é um testemunho de fé, porque às vezes a gente... não, mas lá tem feitiço, acho que eu não vou não. Não, mas lá tem essas coisas. Mas, cara, é nessa hora que é a hora da gente, sabe, escrever a história. É nessa hora. É nessa hora que é a oportunidade de você ser usado em Deus e viver e contar coisas. Eu não quero só contar coisas que aconteceu lá no tempo dos meus pais. Eu quero contar coisas que eu vi, que eu tava e que fui usado. Então, essa é a diferença, né?